Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja encontrado a plenitude dos gentios. E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja com vocês. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente, falaremos de um tema que é um tema periférico aos assuntos tratados neste canal, mas esse vídeo tem uma certa urgência, porque o pessoal tem me xingado muito, o pessoal vem aqui no canal e tem xingado, você é um herege, você fala depressa porque você é apavorado, você fala depressa porque você é apavorado, você não sabe ler a Bíblia, você não sabe nada. E o pessoal tem me xingado todo aqui. Sendo assim, foi necessário fazer esse vídeo para demonstrar um pouco mais sobre o pensamento bíblico a respeito de Israel, da igreja e dos assuntos adjacentes a esses temas ensinados aqui. Devido ao grande número de pedidos dos inscritos do canal para gravarmos sobre os mormons, iremos gravar sim sobre os mormons, para gravarmos sobre as Testemunhas de Jeová, parte 2, para gravarmos sobre dom de língua, gravarmos sobre as bestas do Apocalipse, sobre profecias em si. Irei gravar todos esses vídeos, só que eu estou tentando intercalar entre um vídeo e outro para continuarmos falando sobre Daniel e as profecias e assim chegarmos em Apocalipse, falarmos sobre a besta de Apocalipse, as bestas de Apocalipse, identificarmos os poderes e o anticristo, quem é o anticristo, o poder que é representado, o que será o anticristo. Para chegarmos lá, primeiro devemos fazer a base da escatologia para não chegarmos lá com ideias nossas e não do texto. Por isso é necessário fazermos essa base em Daniel. Só que devido ao número de pedidos, eu vou gravar um sobre Daniel e um que é um tema periférico a esse assunto. E o próximo vídeo será sobre Daniel. Esse falaremos sobre Israel, como fica nas profecias. Depois do vídeo sobre arrebatamento secreto, muitos vieram me xingar. Israel, como fica nas profecias? Você não sabe ler a Bíblia? Tal. E hoje eu quero explicar um pouco sobre quem é Israel nas profecias. Hoje iremos falar quem é o todo Israel, quem é o Israel de Deus. Porque o pessoal às vezes, não, você está falando da igreja, mas essas promessas são para Israel. E as promessas para Israel no Antigo Testamento? Você está esquecendo, ignorando, não está lendo, está ocultando, omitindo essa parte. O pessoal às vezes, não, você tem que falar sobre o que é para Israel, somente para Israel, fazendo uma distinção acentuada sobre Israel e igreja, uma distinção que é muito marcante no que diz respeito ao que é para Israel, o que é para a igreja. E hoje iremos falar um pouquinho sobre isso, entender quem é o todo Israel. Quem é o Israel, o povo de Deus, o Israel? A distinção entre Israel e igreja, queremos ver neste vídeo de hoje. Leiamos mais um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 12. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Esse texto fala sobre a saída do povo de Israel do Egito. E aqui diz que junto com os filhos de Israel, os descendentes sanguíneos de Israel, subiu com eles um misto de gente. Ou seja, gente de outras nações, talvez até egípcios, o texto não relata, mas provavelmente. E aqui vemos que esse povo que saiu do Egito não era apenas os descendentes sanguíneos de Abraão, era um misto de gente junto com os descendentes sanguíneos de Abraão. E quando vamos para Deuteronômio capítulo 29, versos 1 e 2, temos outras informações. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Verso 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis, hoje, todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor, teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, teu Deus, faz contigo, para que hoje estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Interessantíssimo esse texto, meus irmãos, que esse texto nos mostra que aquele povo que saiu do Egito, que eram os descendentes sanguíneos de Israel, juntamente com aquele misto de gente de várias nações, Deus faz uma aliança com todos eles. E ainda deixa claro, com o estrangeiro, desde o tirador de água até o rachador de lenha, ou seja, com todos. Para quê? Para que eles fossem o seu povo e Deus fosse o Deus deles, ou seja, a aliança é feita tanto com o israelita quanto com o estrangeiro, a aliança é para com todos. Isso deixa claro que todos seriam considerados povo de Deus.
e todos estariam na aliança. A parte da aliança que o que vem sendo mostrado na palavra de Deus não está relacionada ao sangue apenas a ser descendente sanguíneo, e sim à obediência à aliança. Essa é a parte fundamental da relação entre Deus e o seu povo e as promessas de Deus para com o seu povo, e não ser descendente sanguíneo de Abraão. Isso é um fato muito importante que devemos ter em consideração. E esse texto nos mostra que aqui no verso 13 diz assim, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por seu Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante, que lindo esse texto. Ou seja, mesmo aqueles que não pertenciam ao povo de Israel como no sentido sanguíneo, digamos assim, são chamados de povo de Deus para pertencerem à aliança e serem herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó, das promessas relacionadas a ele. Ou seja, o Israel de Deus não é apenas aquele que é do sangue de Israel. E isso vem ficando claro ao longo da palavra de Deus, é o que veremos. Vejamos o texto de Números 32, 12. Só lembrando que quando o povo saiu do Egito, ficou no deserto, os espias foram ver a terra de Canaã, somente Josué e Caleb trouxeram uma perspectiva positiva sobre a terra. O restante não. Deus castigou aquele povo para que ficassem vagando no deserto durante 40 anos, até que os que saíram do Egito morressem e somente os filhos deles entrassem na terra prometida. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. E iremos ler sobre Caleb. Certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Olha que interessante. Aqui o texto de Gênesis deixa claro que Caleb, que foi um dos que entraram na terra prometida, ele e Josué, ele era quenezeu. É muito interessante isso, e Caleb é muito importante na narrativa veterotestamentária. Vejamos outro texto, que é um texto, para mim, que é um texto mais importante quando falamos de promessas, que é o texto de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É muito interessante esse texto, que esse texto nos mostra que a promessa que Deus faz a Abraão, ele diz para Abraão sair da terra de seus pais, de Ur dos Caldeus, e para uma terra que Deus mostraria, e que de Abraão Deus faria uma grande nação. E aqui, se notarmos, Abraão ainda se chamava Abrão. E quem estuda um pouco já deve ter ouvido falar que Abraão, esse aumentativo no nome de Abraão, Abrão para Abraão, quer dizer pai de um grande povo, porque An em hebraico é povo. E é tão interessante quando a gente começa a ter contato com os judeus, o povo judeu e o pensamento deles, a gente vê que há duas palavras em especial no Antigo Testamento que tratam de povo. O que se refere a povo, a tradução é povo, que é An, povo, e Goi, que é povo também. Só que geralmente a palavra An é usada para se referir ao povo de Israel, ou seja, por isso, Abraão, pai de um grande povo, Abraão, An é povo. E a palavra que é usada para se referir aos outros povos, às outras nações, é Goi. Ou seja, Goi é nações, povos de outras etnias, e An, o povo de Israel. Só que quando Deus chama Abraão, aqui é tão interessante esse texto, ele diz, de ti farei uma grande nação. Ele usa a palavra Goen Gadol, ou seja, de ti farei uma grande nação, mas ele não usa An, que é o povo, uma palavra que é usada para o povo de Israel, ele usa Goi, que é relacionada ao povo gentil. Isso é muito interessante. E quando vemos esse uso dessa palavra, isso nos mostra que a promessa é para todos. E se formos para Êxodo 19:5, fica mais claro isso. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui é interessante que temos várias coisas aqui. Quando diz nação santa, aqui usa-se a palavra Goi de novo. E é muito interessante que esse trechinho, olha só, os irmãos entenderão. Nação santa e reino de sacerdotes. Isso é repetido no Novo Testamento. Pedro usa essa mesma expressão, essa mesma estrutura. Vejamos Pedro, 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que interessante, irmãos. Aquele texto que era usado para Israel, com a palavra nação santa, usando a palavra que significa os gentios, numa totalidade, juntamente com os judeus, aqui Pedro usa o mesmo texto, citando o mesmo texto, ele está falando para quem? Para a igreja. Ou seja, o que era aplicado a Israel é aplicado à igreja. Isso nos mostra como que a questão de povo de Deus vem sendo trabalhada ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia. E vejamos mais alguns textos aqui. Romanos 9, 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são
de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Olha que interessante. Isso é claro, muito claro, e vai ficando cada vez mais claro no Novo Testamento. Nem todos os de Israel são de fato israelitas, só por serem descendentes de Abraão. Isso vai ficando cada vez mais claro nos textos neotestamentários. Vejamos o texto de Efésios 3:6. Claro a tal ponto de vermos quando João Batista está pregando no início do ministério de Jesus, ele diz: raça de víbora, não penseis que tens por pai Abraão, porque Deus pode fazer sair filhos de Abraão dessas pedras. Ou seja, João Batista já está falando que o caráter para ser filho de Abraão não é o laço sanguíneo, e sim a obediência para com a aliança feita entre Deus e o seu povo, e não um laço sanguíneo. Vejamos o texto de Efésios 3:3-6. Pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ou seja, que os judeus, os gentios todos, são participantes das promessas por meio do Evangelho. O que une todas as nações é o Evangelho. O que faz com que Deus tenha um povo é o Evangelho. E esse povo é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo apenas, não tem dois povos, um povo aqui, a igreja ali, os judeus ali, uma distinção entre um e outro. E isso vai ficando claro ao longo da palavra de Deus. Vejamos aqui o texto de Romanos 10:12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha que interessante. Jesus é o Senhor de todos. E é interessante sabermos disso, que só há salvação em Cristo. Então temos que ter muito cuidado com as afirmações, que senão criaremos uma terceira via de salvação. Devemos entender que só há salvação em Cristo e todos somos um em Cristo. Deus é bondoso para com todos que o invocam, Cristo Jesus. E isso fica cada vez mais claro. Vejamos o texto de 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso é tão interessante, irmãos, que quando vemos o que a Bíblia, a dinâmica bíblica, às vezes eu falo, o pessoal, alguns teólogos hoje, veem revelação progressiva em tudo. Um exemplo no assunto da imortalidade da alma, não há uma revelação progressiva, coisa que não há. E os textos que claramente trazem uma revelação progressiva, que a gente vê que a dinâmica vai aumentando e ficando mais clara do Antigo para o Novo Testamento, como o assunto da Trindade, que é muito claro no Antigo Testamento e fica mais claro ainda no Novo Testamento, assim é esta relação entre Israel e Igreja, o povo de Deus. A gente vê que no Novo Testamento isso fica cada vez mais claro. Essa revelação progressiva, digamos assim, esses textos que são cada vez mais claros, essa revelação claríssima, eles ignoram. E às vezes vem revelação progressiva onde não há revelação progressiva. E por isso que é interessante estudarmos e deixar a Bíblia falar, não os nossos pressupostos. Vejamos aqui o texto de Gálatas capítulo 3, verso 26 e 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que lindo, irmãos. Se estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, eu sou um descendente de Abraão, eu sou um herdeiro de Abraão. Isso é a dinâmica que a Bíblia nos mostra. Quando a Bíblia fala todo o Israel será salvo, não quer dizer que apenas o Israel sanguíneo será salvo, ou seja, todos os israelenses serão salvos, independente de aceitarem ou não a Cristo. Quando a Bíblia se refere a todo Israel, ela quer dizer a todos os que fazem parte da promessa, aceitando fazer a sua parte na aliança de Deus, ou seja, aquele que permanece na aliança se torna povo de Deus, ou seja, descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Não é por ser descendente sanguíneo que somos que são, né, apenas os descendentes de Abraão, não é apenas por terem o mesmo sangue de Abraão, e sim aqueles que guardam a promessa, que cumprem a aliança, que estão dentro da aliança, esses sim são considerados herdeiros de Abraão. Isso fica cada vez mais claro. E é interessante que essa dicotomia que foi feita ao longo do tempo entre Israel e Igreja, que é uma distinção muito grande, causou um antissemitismo enorme. Isso, no meu ponto de vista, não quero convencer você, quero que você veja que a Bíblia é muito clara em alguns assuntos que às vezes são ignorados. O pessoal faz a escatologia e tenta encaixar a Bíblia ao seu modelo de escatologia, joga a última semana para o tempo do fim, faz divisão entre Israel e Igreja, aquilo vai se cumprir só com Israel, vai fazendo umas mudanças, cria um arrebatamento secreto para colocar ali, para poder encaixar, e essas mudanças às vezes são perigosas e criam um sentimento antissemita. Por que eu digo isso?
Quando você conversa com algum irmão dispensacionalista mais antigo, aquele primeiro modelo de dispensacionalismo, ele vai falar para você, não, Israel é uma coisa, a igreja é outra, a lei é para Israel, isso é para Israel. E aí ele acaba sem querer criando alguns problemas. Exemplo, se a lei é para Israel, ele acaba deixando subentendido que a salvação para Israel tem a ver, tem muitos livros dizendo, não, o dispensacionalismo não faz isso, mas fica subentendido na explicação, no entendimento dispensacionalista, que se a lei é para Israel, então Israel, guardando a lei era uma forma de salvação, um segundo caminho de salvação e não Cristo. Ou seja, a lei é para Israel, a igreja está no tempo da graça. Ou seja, Deus é duro com Israel, fazendo com que Israel cumprisse uma lei mais rigorosa, e a igreja tem todas as benesses, não precisa, é mais light. Deus vai tirar a igreja secretamente antes da tribulação, e o Israel, os judeus, passarão pela tribulação. E nesse modelo, somente a igreja vai para o céu, contrariando o que dizem Hebreus, que uns aguardam, os primeiros, os hebreus aguardam, que todos sejam reunidos para cumprirem as promessas. E isso acaba criando um sentimento antissemita. Quando a gente olha o Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus usou, o templo, o sacerdote, o cordeirinho, tudo aquilo era uma forma didática de apontar para Cristo, pois só há salvação em Cristo Jesus, não há salvação fora de Cristo. Ou seja, os hebreus eram salvos pela graça, mediante a fé, no Messias que viria, representado por aquele cordeirinho que era manipulado pelo sacerdote no templo. E nós somos salvos pela fé no Messias que já veio, salvos pela graça mediante a fé no Messias que já veio, que é Cristo Jesus. Ou seja, a salvação Antigo e Novo Testamento sempre foi pela graça. Não há uma salvação pela lei, por guardar a lei e deixar de guardar. Toda a Bíblia vemos a graça de Deus agindo. A graça de Deus em tirar o povo do Egito para depois dar a lei. Ou seja, Deus primeiro tirou o povo do Egito para depois dar a lei. Ou seja, vemos que a salvação é pela graça, não pelo cumprimento da lei, porque primeiro Deus salva. E isso é ignorado nessa ideia de fazer essa dicotomia, que é as partes que o dispensacionalismo às vezes deixa subentendido nas entrelinhas. Isso é muito perigoso, faz essa distinção entre Israel e igreja, faz com que todo Israel seja o Israel, ou seja, então serão salvos independente se estão em Cristo ou não. Isso é muito perigoso porque devemos entender que tanto Israel do Antigo Testamento é composto por judeus, tipo trabalharmos com esse termo judeus, tanto por judeus quanto por gentios. E a igreja também hoje é composta tanto por judeus quanto por gentios. Todos aqueles que aceitarem a Cristo são chamados de povos de Deus mediante Cristo Jesus. E assim como Israel era formado por judeus e gentios, no Antigo Testamento a igreja também é formada por judeus e gentios. Ou seja, não é essa distinção que ali é um povo, isso vai se cumprir com esse povo, aquilo não se cumpre com aquele. Se temos o direito da salvação, ele é igual para todos. O mesmo direito que Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó e seus herdeiros é prometido aos de sangue e aos que não são sanguíneos. Todos são herdeiros da mesma promessa. Não é essa distinção, essa diferenciação. E as promessas do Antigo Testamento, como ficam? Essas promessas eu ia gravar um vídeo especial falando sobre o milênio e explicando sobre isso. Mas eu deixarei apenas uma prévia para os irmãos entenderem. Tudo na Bíblia, as promessas têm a parte do homem, que é a condicionada à obediência. Israel não foi obediente a Deus em parte nenhuma. Depois que Deus tirou o povo da Babilônia, trouxe para a terra de Israel, o povo ainda continuou pecando, ou seja, Deus não tem obrigação de cumprir todas as promessas tal qual estão lá no Antigo Testamento com o povo de Israel. As promessas, como diz Jeremias, são condicionadas à obediência. E a gente vê lá em Nínive, Deus prometeu destruir Nínive, Nínive se arrependeu, Deus não destruiu. Deus prometeu as coisas a Israel, Israel não foi fiel, obediente à lei, à promessa, e não essa promessa que era condicionada à obediência e à aceitação de Cristo como Messias. Eles não aceitaram, Deus não tem obrigação de cumprir essa parte. E do jeito que a escatologia dispensacionalista faz, aquilo é obrigatório cumprir aquilo. E quando a gente vê a perspectiva neotestamentária é muito diferente do que é ensinado no milênio de várias denominações. Eu queria tratar um vídeo longo sobre o milênio, né? Aqui é só uma pincelada. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que todos entendam que somos povo de Deus. Todos, tanto Israel quanto a igreja, Deus só tem um povo. E esse povo são todos aqueles que aceitam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pois há dois textos que amo na palavra de Deus que dizem que em Cristo vivemos, movemos e existimos, não há nada fora de Cristo, e porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo é Cristo, Cristo é tudo em todos. Então não há uma terceira via, não há uma forma de salvação que não seja em Cristo Jesus. Temos que tomar cuidado, porque às vezes a forma como dividimos, fazemos a nossa escatologia e pensamos ela pode afetar diretamente a Cristo. Ou seja, a escatologia, ao invés de ser uma coisa que tem Cristo como centro, está deixando Cristo de lado. Espero, irmãos, que esse vídeo tenha ajudado. Não precisem concordar comigo. Que isso sirva de fomento ao estudo, que os irmãos veem meus argumentos e estudem mais, vejam. Podem discordar de mim nos comentários. Eu tenho prazer em responder quando os irmãos discordam. Mas que possamos ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. E não as nossas ideias e o que A ou B disse, sim o que a Bíblia diz. Fiquem na graça de Cristo e até o próximo vídeo.